Foi no ano de 1971 que se iniciou a revolução dos microcomputadores através do lançamento comercial do microprocessador Intel 4.0, o que tornou os computadores mais fáceis e baratos de fabricar, aumentando assim sua acessibilidade. No início dos anos 80, uma época em que os computadores ainda eram um luxo, cerca de 8% das famílias tinham a sorte de possuir um. Hoje, com a adoção generalizada da tecnologia, é difícil imaginar um tempo em que ter um computador não fosse a norma. Em 2016, impressionantes 89% das famílias relataram possuir pelo menos um computador de algum tipo, mas naquela época, esses 8% representavam um marco significativo no cenário tecnológico. E foi durante essa era que minha própria história começou. Eu, Jonathan James, era um menino jovem, alimentado por uma paixão insaciável por computadores. No entanto, essa fascinação pela tecnologia acabou tomando um rumo trágico. Eu me envolvi com o mundo do cybercrime, um caminho que me levou a ser o primeiro menor a ser condenado a um centro de detenção juvenil por tais crimes nos Estados Unidos. Minha vida, antes cheia de promessa e curiosidade, foi despedaçada pela minha obsessão doentia. As consequências das minhas ações foram de longo alcance, afetando não apenas o meu próprio futuro, mas também a vida das pessoas ao meu redor. Foi no ano de 1982 que meus pais, Robert James e Joanne Jurista, decidiram fazer do condado de Miami-Dade o nosso lar. No ano seguinte, em 12 de dezembro de 1983, eu vim ao mundo como o primeiro filho deles e me deram o nome de Jonathan Joseph James. Nossa família se estabeleceu em uma casa modesta, semelhante ao estilo das fazendas encontradas na vila de Pinecrest hoje em dia. Na época, meu pai trabalhava como programador de computadores para o condado de Miami-Dade, e ele tinha uma pequena máquina de trabalho configurada em casa. Mesmo com apenas 6 anos de idade, eu me sentia atraído por aquele computador, desenvolvendo um interesse intenso por ele. Eu passava horas e horas jogando, muitas vezes ficando acordado a noite toda. Embora isso não pareça incomum no mundo de hoje, naquela época não era uma ocorrência comum. Na verdade, eram tempos em que não existiam estudos sobre a dependência dos computadores ou da internet. À medida que minha dependência pelo computador crescia, meus pais ficavam cada vez mais preocupados com meu bem-estar e educação. Eles tentaram implementar vários tipos de controle para limitar meu uso, mas essas restrições apenas alimentaram minha determinação. Eu via esses controles como desafios que eu precisava superar, e assim repetidamente encontrava maneiras de os burlar. A cada tentativa bem-sucedida, minha fascinação por computadores se aprofundava. Ela ia além dos meros jogos. Eu comecei a mergulhar no entendimento dos mecanismos internos da máquina. Em uma entrevista, meu pai, Robert James, recordaria um incidente notável que destacava meu crescente conhecimento e habilidades. Ele chegou em casa um dia e descobriu que eu havia removido completamente o Windows do nosso computador e o havia substituído por Linux. Isso era um testemunho das minhas habilidades na altura, considerando minha pouca idade e o fato de que os computadores não eram tão amigáveis ou acessíveis como são hoje. Os recursos de aprendizado eram escassos e a internet ainda estava em seus estágios iniciais. Naquela época, a internet era um conceito novo. A World Wide Web foi introduzida em 1990 e os navegadores eram primitivos e difíceis de navegar. Encontrar informações não era tão direto como é agora. O navegador conhecido como Mosaic, posteriormente renomeado Netscape, deu passos significativos ao popularizar a World Wide Web, ao integrar texto e gráficos em uma única página da web. No entanto, essa inovação ocorreu apenas em 1993. O número de usuários da internet naquela época era significativamente menor em comparação com a vasta base de usuários de hoje. Enquanto agora mais da metade da população global tem acesso regular à internet com um simples toque de botão. Na época desse incidente, havia apenas cerca de 20 milhões de usuários registrados. É surpreendente refletir sobre o imenso crescimento e transformação que a internet passou desde então. Por volta dos meus 13 anos, meus pais, que estavam cada vez mais preocupados com minha dependência, decidiram tomar uma medida drástica e confiscaram meu computador.
Em resposta, eu fugi de casa, exigindo a devolução do meu computador como condição para o meu retorno. A situação se intensificou e a polícia eventualmente me localizou escondido perto da fronteira. No entanto, o que não era conhecido publicamente na época era que eu tinha a capacidade de alterar minhas notas, graças ao meu acesso ao sistema escolar do condado de Miami-Dade. Isso era um poder secreto que eu possuía, adicionando outra camada de complexidade às minhas ações. Uma das intrusões notáveis que fiz foi hackear uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos na época, a Bell South Telecommunications. Embora esse ato fosse um crime significativo, foi posteriormente revelado que eu não destruí ou danifiquei nenhum dado, nem transferi ou enviei informações fora da organização. Ao menos é isso que a empresa e a mídia pensam. O que é surpreendente é que, apesar de ser uma grande empresa, a Bell South Telecommunications nem sequer percebeu que eu me tinha infiltrado em seus sistemas. No entanto, no grande esquema das minhas ações como um adolescente com 15 ou 16 anos, essa intrusão não se compara à gravidade que me tornou um alvo principal das autoridades. As repercussões das minhas ações estavam me alcançando e as autoridades me viam como uma figura crucial a ser capturada e responsabilizada. Eu usava o pseudônimo Comrade, mas ele era escrito com um 0 no lugar do O. Com esse pseudônimo Comrade, eu embarquei em uma onda de ataques hackers e me infiltrei em alguns dos sistemas governamentais mais críticos dos Estados Unidos. Entre os alvos estavam a Defense Threat Reduction Agency, uma agência responsável por monitorar e responder às ameaças enfrentadas pelos Estados Unidos, e a renomada National Aeronautics and Space Administration, mais conhecida como NASA. Esses não eram alvos comuns. Eles detinham uma importância imensa e informações sensíveis. Em junho de 1999, enquanto explorava possíveis alvos, deparei-me com um servidor vulnerável em Huntsville, Alabama. Aproveitei essa oportunidade e instalei um malware que me concedeu controle sobre outros 13 computadores dentro do sistema. Para minha surpresa, eu havia invadido o Marshall Space Flight Center, localizado em Huntsville. Essa instalação estava ativamente envolvida no desenvolvimento e teste de motores de foguetes, bem como na gestão dos sistemas de comunicação da Estação Espacial Internacional. Posteriormente, um porta-voz da NASA revelou que, de entre o que retirei de seus sistemas, estava o código-fonte de um software, responsável pelo controle de temperatura e umidade no espaço habitável da Estação Espacial Internacional, um componente crucial para a manutenção da vida em órbita. Quando a NASA finalmente detectou a invasão, eles foram obrigados a desligar seus sistemas por impressionantes 21 dias. As consequências dessa interrupção resultaram em aproximadamente $41 mil em danos, atribuídos a despesas relacionadas a trabalhos contratados e substituição de equipamentos de computador. Minhas ações me colocaram em evidência, levando a NASA a colaborar com o FBI e fornecer informações sobre a invasão. Sem que eu percebesse, a lei estava se aproximando das minhas atividades, mas continuei com minhas explorações, alheio às consequências iminentes. Em minha busca por novos alvos, encontrei outro servidor, desta vez em Dallas, Virgínia. Assim que obtive acesso ao servidor em Dallas, minhas ações tomaram um rumo mais sinistro. Instalei um sniffer, uma ferramenta projetada para capturar o tráfego de rede e interceptar informações sensíveis, como credenciais de acesso. Desta vez, os dados que obtive pertenciam a uma unidade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, especificamente a Defense Threat Reduction Agency. Baixei milhares de mensagens pertencentes a funcionários do Pentágono. Adquiri 19 nomes de usuário e senhas e até acessei uma parte dos dados de computadores militares. Em 26 de janeiro de 2000, por volta das 6 da manhã, minha casa foi invadida por agentes do Departamento de Defesa. Eles chegaram armados e com coletes à prova de balas, portando um mandato assinado. Todos os meus equipamentos, computador, acesso à internet, foram confiscados, marcando o fim das minhas atividades de hacking. Pouco depois da invasão, fui levado a julgamento, onde me declarei culpado de 2 acusações de delinquência juvenil. Uma acusação era por hackear e roubar dados do Departamento de Defesa, e a outra era por minhas ações nos sistemas da NASA. No entanto, o caso apresentava desafios únicos devido à minha idade. Com 16 anos,
Eu era o primeiro menor a ser condenado por crimes cibernéticos significativos. Curiosamente, o juiz inicialmente me sentenciou a um centro de detenção juvenil. No entanto, essa decisão foi posteriormente revertida pelo mesmo juiz. E, em vez disso, recebi uma sentença relativamente branda de 7 meses de prisão domiciliar e uma proibição completa do uso de computadores, exceto para fins educacionais. Além disso, fui colocado em liberdade condicional até completar 18 anos e me obrigaram a escrever cartas de desculpa para a NASA e para o Departamento de Defesa. Também me obrigaram a colaborar com eles, revelando os métodos exatos que eu havia utilizado para obter acesso não autorizado a seus sistemas. Infelizmente, violei minha liberdade condicional ao testar positivo para o uso de drogas e, como resultado, fui detido pelo United States Marshal Service e transferido para Alabama Correctional Facility, onde cumpri os 6 meses restantes de minha sentença. Essa reviravolta atraiu a atenção da mídia, fazendo de mim um exemplo para outros menores, alertando-os sobre as consequências que poderiam enfrentar ao se envolverem em crimes cibernéticos. Nunca imaginei que meu caso serviria como prova de que o Departamento de Justiça estava disposto a adotar uma postura rigorosa contra infratores juvenis envolvidos em crimes cibernéticos. A simples ideia disso era suficiente para dissuadir outras pessoas de seguir esse hobby ousado. É difícil acreditar que agora me vejo enfrentando a prisão por algo que inicialmente era apenas diversão. Após meu tempo na prisão, experimentei uma profunda sensação de depressão e ansiedade constantes. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado e monitorado. Era um fardo pesado de carregar, e a perda de minha mãe para o câncer quando tinha 18 anos veio acrescentar mais peso em meus ombros. Meu irmão e eu ficamos morando juntos, na casa que ela havia deixado para trás. Em janeiro de 2007, o serviço secreto começou a investigar o ataque hacker da TJX, que afetou milhões de clientes das lojas de departamento. O cérebro por trás deste ataque era Albert Gonzalez, que já estava preso na época e que possuía uma fortuna significativa das suas atividades cibernéticas criminosas. Os agentes que investigavam o caso me ligaram, mencionando que eu seria as iniciais JJ de um outro caso de hacking, o do Office Max de 2004. Aparentemente, durante as suas investigações do caso TJS, surgiu a hipótese de resolver o caso do Office Max. Então eles diziam que eu havia colaborado com Christopher Scott nessa empreitada, que havíamos estacionado em frente a uma loja do Office Max, tendo conectado a rede Wi-Fi da loja e interceptado informações de cartão de crédito, incluindo números PIN associados e detalhes das contas. A verdade é que eles nunca encontraram qualquer evidência incriminadora que me conectasse a hacks do varejo. E essa foi a última informação que saiu de Jonathan. Menos de 2 semanas depois, a tragédia ocorreu. Jonathan James foi encontrado em casa, deitado no chuveiro com um ferimento de bala auto-infligido na cabeça. As circunstâncias em torno de sua morte foram devastadoras. Foi um momento difícil para todos os envolvidos. Ao lado da arma de fogo registrada em seu nome, também estava uma carta de suicídio que havia escrito. Ao refletir sobre os eventos que se desenrolaram, tornou-se evidente que outras pessoas tentaram manipular a situação. Albert Gonzalez procurou atribuir a culpa a Christopher Scott, tendo assim ligado Jonathan ao hack da TJX. Como dito anteriormente, as autoridades não encontraram evidências substanciais para sustentar essas alegações, e parece também que as iniciais JJ, que fundamentavam a participação de Jonathan, eram afinal associadas ao pseudônimo Jim Jones, usado por Stephen Watt, que também foi condenado por sua participação com Albert Gonzalez na venda de software de interceptação de pacotes. Após tudo isso, ficou para trás um testamento escrito, delineando a sua perspectiva como vilão apenas por ter fama e ser um alvo fácil de ser incriminado, e deixando a mensagem de que ele seria inocente. No testamento, ele fornece acesso a várias senhas para o seu roteador, VPN, MySpace e contas do PayPal. As iniciais JJ e as conexões traçadas entre várias pessoas destacam a complexidade da situação e o mundo mais amplo dos crimes cibernéticos. Isso serve como um lembrete de que, mesmo no mundo dos hackers e atividades criminosas, a verdade muitas vezes pode ser confusa e obscurecida.
No entanto, seu pai, Robert James, acredita que JJ foi o responsável pelo hack do Office Max em 2004, mas que não era o seu filho. Ele afirma que, para Jonathan estar envolvido, teriam que existir evidências tangíveis de que ele tenha obtido uma fortuna significativa com isso. Curiosamente, muitas pessoas que discutem o caso online parecem estar ao lado de Jonathan, concordando que a lei foi muito dura com ele. Alguns até propõem teorias conspiratórias, de que os serviços secretos encobriu sua morte como um suicídio, quando na realidade ele pode ter sido assassinado devido a segredos que adquiriu da NASA e do Departamento de Defesa. Por outro lado, também é claro e notório que Jonathan estava errado a quando de receber a segunda sentença. A menos que entremos em teorias de conspiração, fica evidente que ele recebeu uma chance inicial e acabou violando a liberdade condicional, levando a mais consequências. No entanto, permanecemos o mais neutros possível e reconhecemos que a história completa vai permanecer desconhecida durante muitos anos, ou até mesmo nem vai ser desvendada. E você? O que pensa sobre toda esta situação? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião sobre este caso. Espero que tenha gostado desse vídeo intrigante. Se você curtiu e ficou fascinado com essa história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos incríveis como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Se você tiver alguma teoria ou se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades históricas. Um grande abraço.